Quanto mais ele fala, quanto mais ele dá entrevistas, quanto mais ele se expõe, mais a população descobre efetivamente quem ele é e percebe a grande farsa montada em torno da Lava Jato e também em torno da figura do Sérgio Moro. Né? Eu tenho dito, e vocês que acompanham as minhas opiniões sabem, que o Leonel Brizola tinha uma frase que ele dizia: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. E o Moro é exatamente o contrário. A população conhecia o Moro de nome, já tinha ouvido falar no juiz da Lava Jato, no juiz que perseguiu Lula, no juiz... Mas as pessoas não conheciam o Moro, assim, de ouvir falar. Não conheciam nem a voz dele. Apesar de que agora ele está tendo aulas, né? Ele contratou a fonoaudióloga dos artistas da Globo, foi indicado pelo Pedro Bial, para melhorar o sotaque dele, para melhorar a voz, a dicção. Mas isso não vai servir para nada. Então, quanto mais ele fala, como ele é muito despreparado, quando ele é muito desqualificado, quanto mais ele fala, mais ele se entrega. Se ele fala sobre educação, ele não sabe o que dizer. Se ele fala sobre saúde, ele não sabe sobre o que dizer. Os vídeos dele são vídeos editados. O Moro é uma figura patética que nunca na vida deu uma entrevista de verdade, onde o repórter aperta, faz perguntas difíceis. Não. O Moro é acostumado a sessões de bajulação, né? Sessões de bajulação. Agora, entrevista mesmo, esse cara nunca deu. E aí, essa entrevista que ele deu para esse canal aí, que foi a mesma entrevista que ele se desesperou quando a repórter questionou ele se ele aceitava participar de um debate com o Ciro Gomes, não é nem com o Lula, Vera Leão. E ele ficou completamente desconcertado. Não, eu não aceito debater com o Ciro, porque o Ciro é muito agressivo, e eu ainda não preparei meu programa de governo, eu ainda estou me preparando. E começou a ficar uma coisa constrangedora, começou a ficar uma coisa patética, e a repórter: não, mas o senhor fique tranquilo aqui, eu sou a mediadora, não vai acontecer nada. Não quero, não venho, não, o Ciro é agressivo, o Ciro... Né? Aliás, é engraçado essa história do Moro, porque eu estive 3 vezes na frente do Moro, em audiências, né? Que eu tive a oportunidade de fazer perguntas para ele, de inquirir ele. Né? E ele nunca me respondeu nada. Nada do que eu perguntei para ele, nunca ele me respondeu. E uma vez ele disse assim, eu perguntei para ele: doutor Sérgio Moro, por que o senhor não responde as coisas que eu pergunto? Por que o senhor responde para os outros deputados que perguntam abobrinha para o senhor? E eu faço perguntas objetivas, consistentes, eu aguardo uma resposta sua e o senhor ignora, nunca me responde. Ele disse assim para mim: deputado Paulo Pimenta, o senhor é muito rude. O senhor é muito rude, ele me disse. Aí, outra vez que eu encontrei ele, eu falei: doutor Sérgio Moro, eu prometo para o senhor que hoje eu não vou ser rude, mas eu gostaria de fazer as perguntas e gostaria que o senhor me respondesse. Aí fiz as perguntas todas num tom mais baixo. Eu tenho uma forma de falar, eu falo com um tom mais alto, né? E ele deve ter se assustado comigo. Aí eu fiz uma fala mais num tom baixinho, assim, num tom... Mas mesmo assim, o Marreco não me respondeu. Mas nesse programa My News, um programa aí que ele participou, com uma bancada de lavajatistas, de bajuladores na volta dele, ele cometeu um ato falho, que para nós não é nenhuma surpresa. Quando ele foi questionado sobre as condenações do presidente Lula, ele disse assim: não fui eu que condenei o Lula, foi o tribunal. Nós combinamos. Quando ele falou nós combinamos, foi combinado, ele perdeu o raciocínio. Né? Ele percebeu que ele tinha cometido esse ato falho e tinha dito:
a sentença foi combinada. Que a sentença foi combinada, a gente já sabia. Que a sentença foi combinada, a gente sempre soube. O que a gente não tinha ainda, Henrique, era uma confissão. Que o Moro combinava procedimentos com o Ministério Público, com o Dallagnol, tudo isso a gente sempre denunciou. E as mensagens do hacker mostraram no detalhe o nível de conluio, de compadrio que existia entre o juiz e o Ministério Público. O verdadeiro chefe da força-tarefa era o juiz, que é algo absolutamente ilegal. Que é algo absolutamente ilegal, inaceitável no Estado Democrático de Direito. Mas ele se perdeu. E vocês lembram, gente? Vocês lembram como é que foi o julgamento do Lula do TRF4? Naquele mês de janeiro, quando o relator do TRF4 é o cara que fez a apresentação do livro do Moro, Gebran, que é lá de Curitiba. Vocês lembram que no STJ era o Douglas Fischer, Félix Fischer, que também é de Curitiba, e eles mudaram toda a questão dentro do STF para ficar o Fachin, que também era de Curitiba, e nós, na época, denunciávamos aquilo que eu chamava de Conexão Curitiba. Moro, Gebran, Félix Fischer e Fachin. Não tinha nenhuma pessoa, não tinha nenhum relator, em nenhuma instância do Poder Judiciário que não fosse de Curitiba, que não fosse do mesmo círculo social, que não fosse das mesmas relações do Sérgio Moro. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados que o TRF4 pegou o processo do Lula e tinha um histórico em cima da pilha, puxaram o processo do Lula para cima. E vocês lembram também, vocês lembram que a sentença que os desembargadores do TRF4 proferiram, sendo que, em tese, eles só conheciam a posição do relator, só conheceram a posição do relator no próprio julgamento, ela foi absolutamente idêntica, propondo, inclusive, a mesma pena, com o mesmo número de anos, mesmo número de meses, mesmo número de dias, para dificultar a possibilidade da defesa impetrar algum embargo à decisão, que todo aquele processo do TRF4, combinado com o Moro que disse que foi combinado, foi acelerado para que o Lula não pudesse ter a oportunidade de ser candidato, violando uma regra consolidada no direito eleitoral brasileiro de que alguém que eventualmente tem alguma questão sob júdice, ele pode concorrer sob júdice, que eles não respeitaram essa regra, essa conduta com relação ao Lula. Então, gente, o que eu observo é que, aos poucos, a verdade vai aparecendo. Aos poucos, a verdade vai se colocando de forma absoluta. E as pessoas vão percebendo, gente, as pessoas vão percebendo que, de fato, né, a Operação Lava Jato era uma grande farsa, sempre foi uma grande farsa, sempre foi, na realidade, um projeto de poder. E quanto mais o Moro fala, mais ele vai revelando esses detalhes, mais ele vai demonstrando para toda a sociedade aquilo que a gente sempre denunciou. Então, Moro, fala bastante. Fala em rádio, fala em televisão, participa dessas sessões de bajulação que tu tem sido convidado, porque nem com esse tipo de repórter, nem com esse tipo de entrevistas, entre aspas, tu consegue sair sem dizer algum tipo de bobagem, sem entregar um pouco os interesses que tu representa e essa figura patética que tu é, Sérgio Moro. Então,
eu quero muito que o Moro continue dando entrevista. Olá, Alice, Jaqueline, Tatiba do Sul, seja bem-vinda. Quem não deu like ainda, vamos dar o like. Nós temos muito mais gente aqui acompanhando a nossa transmissão do que o número de likes. Vamos dar o like. Vamos colocar a hashtag aí, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Vamos bem dizer a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. De que cidade você está acompanhando a nossa transmissão, nosso bate-papo. E para nós é muito importante saber a cidade, né? Pedir que as pessoas se inscrevam nos nossos canais. Né? Para nós é muito importante que você se inscreva no canal da Resistência, venha fazer parte do nosso canal. Para nós é muito importante que vocês, né, cada vez mais interajam conosco, mandem um superchat, enfim, você tem muitas possibilidades, né, de participar conosco e demonstrar, né, o seu compromisso com as rádios, né, com as redes que a gente constrói, né, com as redes que a gente prepara. Né? Então, eu quero pedir muito a vocês aí que ainda não curtiram, que ainda não compartilharam, que possam curtir, que possam compartilhar, que possam mandar para nós aí, né, o seu contato. E aos pouquinhos a gente vai, né, trazendo aí o nosso ponto de vista, vai fortalecendo o nosso trabalho, vai fortalecendo a nossa luta, e a gente vai, né, fortalecendo a importância de criar esses mecanismos, essas redes alternativas que são a marca do nosso trabalho, né, gente? Para nós é muito importante, sempre chamar a atenção das pessoas de que nós não contamos, não devemos nos iludir, nós não vamos contar com o apoio da grande mídia em nenhum momento. Nenhum momento. Né? Quer dizer, a grande mídia tem os seus interesses muito explícitos nesse processo todo. Né? E esses interesses, evidentemente, que não são fortalecer um projeto independente, alternativo, da esquerda como o nosso. Projeto que nós representamos. Né? Então, o que acontece? A grande mídia, essa mídia que se envolveu diretamente no golpe para afastar a Dilma, para perseguir o Lula, e o que eles mais querem é achar uma alternativa ao Lula. Achar uma alternativa. Né? Tentar, de todas as maneiras, fazer com que... de todas as maneiras, achar uma saída. Aqueles que não acreditam que o Bolsonaro continue sendo uma boa alternativa, na realidade, o que eles querem? Eles querem que a extrema-direita ache outra saída. E essa saída pode ser, na cabeça deles, o Sérgio Moro. A única coisa que falta é combinar com a gente, né? Combinar com o povo. Porque o Sérgio Moro, gente, o Sérgio Moro não tem voto. O Sérgio Moro não tem voto, o Sérgio Moro é fraco, o Sérgio Moro jamais vai aceitar participar de um debate com o Lula, e eu digo mais. Eu tenho dito isso sempre que eu posso. Ser candidato a presidente da República não é para qualquer um. Não é para qualquer um, meu caro Jackson. E o Sérgio Moro, na minha opinião, não mantém essa candidatura até março. Não mantém essa candidatura até março. Primeiro, porque ele não decola nas pesquisas. E na medida que ele não decola, os potenciais aliados vão se afastando. Ele começa a desidratar. Segundo, ele começa a perceber que o mundo longe da toga, que o mundo sem toga, é um mundo muito mais difícil. É um mundo mais complexo do que o mundo da proteção da Lava Jato, da proteção da grande mídia. E aí ele começa a fazer cálculos e começa a pensar na sua sobrevivência. Começa a ficar com medo, tem muitos processos contra ele, começa a ficar com medo de ser preso, começa com medo, né, ficar com medo de ser investigado, de aparecerem aí detalhes das relações dele, do Dallagnol com os Estados Unidos, com os interesses contra o Brasil. Dado um pouco, gente, eu não me surpreenderia se o Sérgio Moro acabasse virando candidato a deputado, ou candidato a senador. Né? Eu acredito, sinceramente, que esse camarada
não vai ter coragem, não vai ter condição política, não vai ter sustentação política para manter essa candidatura dele até março. Né? Não vai ter. Eu não acredito que ele tem. Tá bom, gente? Então, ó, quem não deu like, vamos dar o like. Coloca a hashtag Lula presidente. Coloca a hashtag farsa jato, né? E vamos cada vez mais fortalecer o nosso trabalho, a nossa parceria, a nossa rede, né? Vamos ver se tem alguma notícia nova agora aqui do final da manhã, para eu poder comentar com vocês, enquanto a gente vai atualizando aí o nosso... Né? Inflação desse ano deve chegar a 10,42, a maior taxa de inflação dos últimos 6 anos. O Brasil vive uma situação de recessão e a taxa de inflação é a maior dos últimos 6 anos. Né? Quer dizer, além de uma política altamente corrosiva do poder de compra da população, é uma política que perdeu o controle. Alta, mesmo com a alta dos preços dos combustíveis, do gás, da luz, né? Nós temos uma inflação, que é a maior inflação dos últimos 6 anos, o que mostra, né, que o governo Bolsonaro não consegue dar conta de nada onde ele participa. Né? O presidente Lula ontem participou de um ato lindíssimo, né? Um ato lindíssimo que é já uma tradição do presidente, que é o Natal com os catadores. Tempo que o presidente Lula era presidente, durante todos os anos, nesse período da véspera de Natal, ele fazia questão de abrir as portas do palácio para os catadores e catadoras, moradores de rua, catadores. E depois que ele deixou a presidência, ele continuou mantendo essa tradição. E ontem, ocorreu em São Paulo, na quadra dos sindicatos bancários, né, o Natal dos Catadores com Lula de 2021. Foi uma cerimônia muito bonita,